E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente trouxe aqui 5 formas para você descobrir se está ovulando ou não. A gente vai falar um pouco de ciclo menstrual. Essa é uma pergunta bem frequente para as pessoas, tanto do ponto de vista de contracepção, né, evitarem a gravidez ali quando estão ovulando, tanto do ponto de vista para quem quer engravidar, ou seja, saber se você está ovulando ou não. Então a gente estruturou 5 maneiras ali de descobrir. Claro que tem mais, e talvez a gente tenha até uma maneira bônus aqui que vai aparecer na minha cabeça. Tem várias formas de saber que você está ovulando, mas hoje a gente vai preparar 5 maneiras, beleza? Pessoal, se inscreva no canal, por favor, ajuda a gente a crescer o canal. A gente realmente está se tornando o maior canal que existe aqui no YouTube em português, claro, de medicina reprodutiva, de reprodução humana. Então ajuda a gente a fazer parte desse canal. Se inscreva e bora, puxa a vinheta e bora lá. Vamos lá, pessoal, 5 maneiras. A primeira delas, observe o seu ciclo menstrual. Existe uma máxima em ginecologia endócrina e ovulação, é que se você tem um ciclo menstrual regular, você é ovulatório até que se prove o contrário. O que significa isso? Precisa ser um reloginho? Na maioria das vezes, sim. E aqui a gente usa a tecnologia para ajudar que você está ovulando. Então, primeira maneira, escrever aqui em cima, uso da tecnologia e controle do ciclo menstrual. Qual que é a dica? Se você tem um ciclo menstrual de 28 dias, então imagina que como que você conta o seu ciclo menstrual? A primeira vez que o primeiro dia da sua menstruação, você começa a contar o seu ciclo menstrual. E você vai contando os dias subsequentes e você, no próximo mês ali, quando você menstruar de novo, você conta o próximo dia. Por que a gente trouxe aqui a utilização de tecnologia? Porque você não vai lembrar, né? Você tem que trabalhar, você tem todos os seus problemas do dia a dia, lembrar de comer bem, fazer exercício físico, o seu chefe chato, tudo aquilo que você tem, você não vai lembrar. Então os aplicativos te ajudam muito, existem vários, a gente está para gravar um vídeo aqui no canal falando sobre quais são os melhores aplicativos lá ali para você acompanhar o seu ciclo menstrual. Mas de qualquer forma, você no primeiro dia ali você coloca o seu sangramento, vai acompanhando. Quando você tiver 3, 4 meses de estudo ali, de preferência às vezes 6 meses, você vai ter um número médio de dias do seu ciclo menstrual e você vai saber se o seu ciclo menstrual é regular ou não. Se o seu ciclo menstrual é regular, você é ovulatório até que se prove o contrário, você está ovulando. A segunda pergunta que faz parte aqui do ciclo menstrual ainda, não terminando essa explicação, tudo bem, eu tenho ciclo menstrual regular, e eu sei que isso provavelmente eu sou ovulatória. Agora, saber quando que eu estou ovulando, qual que é o dia da ovulação. Aí é fácil de fazer essa conta. Você pega o número que deu nesse aplicativo seu ali, vamos supor que seu dia deu 30 dias, seu ciclo menstrual deu 30 dias, você vai pegar 14 dias antes da próxima menstruação. Esse vai ser o seu dia da ovulação. Por que precisa ser antes da próxima menstruação? Porque a fase lútea, que é a segunda fase do ciclo, ela dura ali 14 dias se você for ovulatória. Então, vamos supor, se você tem um ciclo de 30 dias, você está ovulando no 16º dia. Se você tem um ciclo de 28 dias, que é um ciclo bem comum, você está ovulando na metade do ciclo ali no 14º dia, para você fazer 14 dias depois e você menstruar novamente se você não estiver grávida, tá bom? Primeira dica então é ciclo menstrual. Acompanhe o seu ciclo e tire 14 dias da próxima menstruação e você vai saber se você está ovulando naquele dia. Beleza? Vamos lá, segunda maneira, controle de temperatura. Assim, essa é uma coisa que a gente lê bastante em livro. A mulher, ela aumenta o grau de temperatura do corpo. Se você realmente medir a temperatura dia a dia, você vai ver um aumento de curva. O grande problema da controle de temperatura é que isso pode estar associado a não medir direito, a dias mais quentes, dias mais frios. Então, assim, a sensibilidade do controle de temperatura para definir a ovulação é baixa, mas é a segunda maneira, tá bom? Se vocês forem ler sobre o assunto, a paciente quando está ovulando, ela aumenta um pouco a temperatura, às vezes meio grau, 0,3 até 0,7, então existe sim aumento de temperatura durante a ovulação. Segunda maneira, então, a primeira é controle do ciclo, segunda maneira, controle de temperatura. Terceira maneira, alteração do muco do colo, do muco vaginal ou do muco cervical. Então, o que é isso, Luiz? Assim, o corpo, existem vários ciclos que a gente explica na faculdade. Existe o ciclo hipotalâmico, existe o ciclo hipofisário, existe o ciclo ovariano, existe o ciclo endometrial, né, que como o endométrio responde aos hormônios do ciclo menstrual, e existe o ciclo cervical, o colo do útero, ele responde aos hormônios que são produzidos no ovário. E basicamente o ovário produz 2 hormônios que estão relacionados ao ciclo. Um deles é o estradiol, que é o E2,
né? Lembrando que a mulher tem 4 estradiols ali, 4 estrogênios no corpo, E1, E2, E3 e E4. E esse estradiol, ele atinge um pico máximo antes da ovulação. Assim, 12 horas antes da ovulação, a mulher tem um pico máximo de estradiol, 36 horas depois do pico de LH, né? Ela tem 12 horas antes do pico de estradiol, depois ela tem o pico de LH e 36 horas depois ela tem o pico, tem a ovulação. Então, 48 horas depois do pico de estrogênio, ela tem a ovulação. E esse pico de estrogênio faz com que a paciente produza muito muco no colo do útero. O muco cervical é bem exacerbado. Então, as pacientes declaram isso no consultório, e quando elas estão acompanhando o corpo delas, elas conhecem o corpo delas, elas falam, Luiz, sai um catarrinho ali, parece uma clara de ovo. Então é muito parecido realmente com uma clara de ovo. Algumas pacientes até colocam a mão na vagina e fazem um teste de filância, que a gente fala, que realmente é um teste que é feito em gineco, era feito antigamente, hoje em dia a gente não faz mais esse teste, que é o teste de filância do muco cervical para teste de ovulação. Então as pacientes percebem realmente. São todas as pacientes que percebem? Não, tem pacientes que não mudam ali, isso depende um pouco da dinâmica do endométrio, do cervical, ali, do colo do útero, mas basicamente esse é um outro sinal. Se você tem bastante muco no colo, se você não quer engravidar, talvez esse seja um momento para você evitar. Se você quer engravidar, no dia seguinte do muco, ou no dia do muco ali, você pode namorar, esse é um sinal indireto de ovulação, beleza? Terceiro ponto, então. Quarto ponto é a famosa dor do meio. Algumas pacientes, nem todas, elas têm uma dor leve em um dos lados da parte inferior do abdômen, na fossa ilíaca que a gente chama, ou fossa ilíaca direita ou fossa ilíaca esquerda, que é uma dor leve, que é uma dor de ovulação. Algumas pacientes me relatam no consultório, isso assim, falam, doutor, eu sei exatamente quando eu estou ovulando, eu sinto uma dorzinha, e algumas das vezes é do lado esquerdo, algumas vezes é do lado direito. E esse é um outro mito, né? Não existe assim ordem de ovulação, um lado esquerdo, depois direito, isso não. Você pode ovular de forma, às vezes 2, 3 meses no mesmo lado, depois passa para o outro lado, assim por diante. Então, dor do meio, a famosa dor do torto, a dor do meio, que é um sinal indireto também de ovulação. Essa foi a quarta forma, beleza? A quinta forma são os testes de ovulação da farmácia, que nada mais são do que testes de LH urinário, né? Quando você dosa ali na urina esse hormônio, que sai, né, desse pico de ovulação, na verdade, quando a gente tem esse pico desse hormônio, dessa gonodotrofina luteinizante, né, que é uma gonodotrofina ali liberada pela hipófise anterior, depois desse pico, 36 horas depois, a paciente ovula. Então, se ela fizer um teste de farmácia e dosar esse aumento desse hormônio na urina, esse também é um sinal indireto de ovulação, assim por diante, tá bom? Então, os testes de urina são nossa quinta forma de determinar a ovulação. Luiz, você consegue citar outras? Eu vou falar para você que eu acho que eu faria um vídeo de 1h30 para citar formas de ovulação, mas eu pensei aqui no sexta forma, que seria a nossa forma bônus, né, que está na thumb, né, 5 formas mais uma forma bônus, que é o controle de ultrassom. Você pode observar no ultrassom, que basicamente a paciente não vai fazer isso, né? Mas se você pedir um ultrassom ali no 15º, 16º, 17º dia, você vai observar o corpo lúteo da paciente no ovário. E você vai ver que a paciente ovulou. Inclusive, você vai conseguir falar o lado que a paciente ovulou. Você vai conseguir estudar a trompa dela daquele lado ali, se a trompa é bonitinha ou não. Se a paciente tem chance de engravidar ou não. Beleza? Então, qual que é a forma bônus? É controlar os sinais de ovulação por ultrassom, principalmente a presença do corpo lúteo ovariano. Pessoal, espero que esse vídeo tenha trazido alguma informação legal aí para vocês de sinais de ovulação. Uma outra dica, uma outra dúvida bem frequente é que momento namorar quando você está tentando engravidar e você está controlando a ovulação. Se vocês querem que eu fale sobre isso, então escreva aqui embaixo. Luiz, complementa esse vídeo, fala exatamente ali que dia que namorar, como que eu controlo, como que eu faço o namoro programado. Escreva aqui embaixo e que a gente grave esse vídeo depois. Valeu? Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo aí, obrigado pela parceria, por estar inscrito no canal e um abraço até os próximos vídeos. Valeu!